Atos capítulo 10, versos de 1 até o verso 9. É um texto muito grande, irmãos, então nós vamos ler de 1 até o 9, mas nós vamos usar praticamente quase todo o capítulo, tá bom? Amém. Dessa é a palavra de Deus. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. Amém? Amém. Amado Deus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por estar nessa noite aqui. E também, ó Deus, pela Tua palavra, ao qual, a cada mensagem, ó Deus, que escutamos, nós somos mais fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor, Deus, abençoe as nossas vidas e nos ajude, ó Pai, a compreendermos, ó Deus, a Tua vontade a cada dia, ó Pai, para que possamos prosseguir refletindo Cristo em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre, com o tema Cornélio, um servo exemplar. Cornélio, um servo exemplar. Irmãos, a gente temos na trajetória cristã muitas pessoas que deixou um bom legado, né? Deixou um bom legado de vida, no sentido de que foram pessoas tão exemplares que, se seguirmos aquele exemplo que aquelas pessoas fizeram, certamente nós vamos, de certa forma, viver uma vida melhor. E nas Escrituras encontramos muitas pessoas que deixaram um bom legado, né? Podemos citar, por exemplo, Elias, um grande profeta do Senhor, um homem que foi arrebatado. Podemos citar Jeremias, também um grande profeta do Senhor, um grande homem de Deus, Isaías, Davi, o rei Davi, o rei Ezequias, que, como é falado lá, que igual a ele não existiu nem antes nem depois, né? Então, pessoas que deixaram um certo legado, e está escrito na Bíblia para nossa instrução. E muitas vezes olhamos para pessoas assim e ficamos pensando, né? Será eu nunca vou chegar àquilo que Davi fez, né? Mas Davi fez o que fez por causa de Deus. Então Deus é o mesmo ainda, entendeu? Deus é o mesmo ainda. Eu nunca vou fazer o que o apóstolo Paulo fez. Mas o apóstolo Paulo fez aquilo porque ele era de Cristo. E você também é de Cristo. Você pode ser uma pessoa exemplar. O apóstolo Paulo mesmo, ele escreve, né? Aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Ou seja, eles imitando o apóstolo Paulo, ou seja, tendo o apóstolo Paulo como espelho para a vida deles, de certa forma, eles iriam estar indo no caminho correto, que é o quê? Chegar a, de certa forma, ter as mesmas práticas de Cristo. Por quê? O cristão é assim, tem que ser assim. As práticas do cristão tem que ser as mesmas práticas de Cristo, as mesmas ações de Cristo, né? E não as ações mundanas, como muitas vezes podemos observar na vida de algumas pessoas que são servas do Senhor. Então, nós temos que viver uma vida totalmente diferenciada
do mundo. E é muito bom quando você é uma pessoa exemplar. Uma pessoa que olha para você e vê você como uma pessoa que é um grande exemplo de vida. Mas não um exemplo para as coisas do mal, mas um exemplo para as coisas do bem, para as coisas do Senhor. Entendeu? Então isso é muito importante. Às vezes falamos tanto de outros personagens, porque tem muitos personagens bíblicos, né? E esquecemos daqueles personagens menores. No caso de Cornélio. Porque eu lendo esse texto, eu vejo na vida de Cornélio uma pessoa de grande impacto. Uma pessoa de grande impacto. Então eu quero compartilhar nessa noite sobre algumas características na vida de um servo exemplar. A primeira delas, no versículo 2, podemos observar a primeira, que diz assim, que Cornélio era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então a primeira coisa que podemos observar, que Cornélio era uma pessoa dedicada ao Senhor. Porque a própria palavra de Deus fala que Cornélio era um piedoso. Ele era temente. Então, o que significa ser piedoso? É uma pessoa que tem a sua vida voltada para Deus. Uma pessoa que está de contínuo ali com a sua vida reta com Deus. Ele era piedoso. Então, a vida de Cornélio era Deus. Então, por ele ser, obviamente, membro da corte italiana, por ele ser não uma pessoa judeu, né, mas ser um centurião de Roma, ele, de uma certa forma, era uma pessoa convertida. Então, isso me chama a atenção, né, na vida de Cornélio, deste homem de Deus, porque a própria palavra dá testemunho a respeito dele. E nós podemos pensar, como é gratificante na vida do servo de Deus, né? Ele ser um servo piedoso, ter a sua vida voltada para Deus. Em tudo aquilo que ele faz, é Deus. Deus está no meio de tudo aquilo que ele vem fazer, é Deus que está ali à frente, né? Então, o servo de Deus, ele deve buscar, porque todo servo de Deus que é dedicado a Deus, ele vai estar sempre buscando as coisas do Senhor. Obviamente, muitas vezes, o servo de Deus, ele anda tropeçando em muitas coisas, mas os tropeços nunca deixará que ele tenha a sua vida voltada para Deus. No caso de Cornélio, obviamente, o povo romano era um povo pagão, cria em outros deuses, cria em Vênus, em Júpiter, em outros deuses, como era conhecido o grande Zeus, né, na mitologia grega. Então ele cria nesse povo, mas Cornélio decidiu crer em Deus, porque tudo aquilo era balela. E é interessante, irmãos, que a Bíblia fala que também Cornélio, ele era temente ao Senhor. Ele era uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que via a Deus como o único que poderia fazer a diferença na vida de uma pessoa. E ele estava vendo isso na prática. Por quê? Por ele ser temente a Deus, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, porque ele era um centurião, né? Então ele tinha uma certa grana. Tudo aquilo que ele tinha não era nada se não fosse Deus na vida dele. Tanto que Cornélio, ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Agora eu acho interessante, irmãos, porque quando se fala ser temente ao Senhor, a própria palavra de Deus vai falar em Eclesiastes, né, capítulo 2, versículo 13, que é o dever de todo homem. Temer ao Senhor é o dever de todo o homem.
sem exceção. Então Cornélio aquele estava ao ponto de, de uma certa forma, dele, por ele orar ao Senhor, por ele dar esmola às pessoas, essas duas características o mostra como uma pessoa que era dedicada ao Senhor. Ele buscava o Senhor não somente com interesses, como podemos observar muitas pessoas que vemos hoje só se achega a Deus quando está passando por dificuldade, quando está passando por alguma necessidade, se achega a Deus. Então isso é um grande erro na vida de uma pessoa, e principalmente na vida do servo de Deus, né? Eu só vou buscar a Deus quando eu estou passando por dificuldade. Isso não pode acontecer. Temos que buscar a Deus todos os dias, né? Porque você não se alimenta somente uma vez na semana ou duas vezes na semana. Você se alimenta todos os dias. Você sacia a sua sede todos os dias com água. E a Bíblia fala que ela é aquela que nos sacia, né? Então observar que esse servo de Deus, Cornélio, era um homem, tanto que a própria palavra de Deus aqui vai falar aqui, que como ele orava de continuar a Deus, um anjo apareceu para Cornélio. No versículo 3 diz: este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia a Cornélio. Ou seja, um anjo apareceu para Cornélio, o qual, fixando nele os olhos e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Ou seja, ele reconheceu aquele que estava conversando com ele. Olha que coisa, irmãos. Agora, ele ficou atemorizado, não porque ele ficou assim com medo, né? Que estava vendo um fantasma. Mas aquele temor que ele teve ali foi a surpresa que ele estava tendo de ver o Senhor na frente dele, falando para ele, porque ele fala que é Senhor. E quem é Senhor aqui? Jesus, né? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, é interessante isso, né? As tuas orações e as tuas esmolas, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. É interessante demais isso, porque Deus estava vendo tudo aquilo que Cornélio estava fazendo. Olha, irmãos, Deus estava vendo aquilo que Cornélio estava fazendo, e Deus conhecia certamente o coração de Cornélio. E é interessante que a mensagem desse anjo não foi assim: ó, Cornélio, continua assim, Cornélio. Mas foi da seguinte forma, como diz aí no versículo 5: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, é interessante demais isso me chama bastante atenção, porque esse anjo aparece e avisa para Cornélio que ele deveria enviar homens a Jope, a cidade de Jope, e chamar Pedro. Por quê? Porque Pedro iria revelar aquilo que Cornélio queria saber. Agora, o que é que Cornélio tinha que saber, né? As palavras do Senhor. Ele precisava saber as palavras do Senhor, tanto, irmãos, que aqui no capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim: e contou-lhes como vira em pé um anjo, Pedro se defendendo ali junto aos apóstolos e aqueles que eram da circuncisão. Ele fala: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhes dissera: envia homens a Jope,
e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, por que te salves tu e toda a tua casa. Então, ele tinha que ouvir essas palavras, porque Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, só que faltava algo na vida de Cornélio. E o que é que faltava, pastor? O Evangelho. Faltava o Evangelho na vida de Cornélio, porque é através da pregação dessa palavra que Cornélio ia se salvar, ia salvar toda a casa dele. Aí você me diz, mas pastor, mas Cornélio não era salvo não? Ele era salvo, mas ele cria nas práticas do Antigo Testamento, ao qual foi tudo confirmado em quem? Em Jesus Cristo. Então agora ele tinha que passar a crer em Cristo, como vemos no livro de Atos aí, algumas pessoas, né, mas na frente do apóstolo Paulo, vocês foram batizados no batismo de quem? De João e de Jesus. Não, então eles foram batizados de novo. Então essa prática aqui, Cornélio deveria esse evangelho, ele deveria ouvir novamente. Então, irmãos, isso aqui revela que Cornélio era um servo dedicado, porque esse anjo apareceu a ele com esse propósito. O propósito de enviar homens para buscar um homem que tinha a verdade a revelar a eles. E como foi, de certa forma, interessante isso. Então, essa primeira coisa que nos revela um servo exemplar é quando nós estamos dedicados ao Senhor, irmãos. Eu já falei aqui que muitas vezes o crente ele vive de fases, né? Às vezes a vida dele está bem com Deus e às vezes não está. Às vezes ele é dedicado aqui em uma coisa e às vezes lá na frente ele não está mais dedicado, né? Então às vezes nós vivemos de fase e nós temos que parar de viver de fase. Às vezes a nossa fase é 220, às vezes é 110, né? O crente tem que parar de viver de fase. Agora, para parar de viver de fase, irmãos, o crente tem que ser temente ao Senhor. O crente tem que ter uma vida piedosa, ter uma vida voltada para o Senhor. Você pode observar que na minha vida e na tua vida, muitas vezes, nós estamos mais animados, outras vezes não estamos. Estamos tristes, né? Estamos somente empurrando as coisas com a barriga. Isso não pode acontecer. O crente tem que ter uma vida contínua em dedicação ao Senhor. Amém, irmãos? É igual a Cornélio, porque é fazendo assim, por isso que eu vejo Cornélio como um exemplo. Porque quantos anos Cornélio passou assim, tendo uma vida piedosa, uma vida voltada para o Senhor, sendo temente ao Senhor, quanto tempo? Até que ele pudesse ver esse anjo e até que ele pudesse ouvir as palavras da boca de Pedro, né? Quanto tempo? Então, irmãos, quanto tempo vamos parar vivendo duas fases? Bem com Deus, mal com Deus. Não pode ver uma coisa dessa. Porque o crente tem que ser, irmãos, de contínuo dedicado ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito, né, uma coisa que o apóstolo Paulo é um servo exemplar. E ele, apesar das situações, das circunstâncias que ele passou, nunca aquelas circunstâncias fizeram com que o apóstolo Paulo retrocedesse. Nunca! Na cidade, quando ele foi de Derbe ou Listra, que ele foi apedrejado e tido como morto, a gente passaria 2 meses, 3 meses para se recuperar. Não é verdade? O apóstolo Paulo no outro dia saiu para outra cidade para pregar. É incrível, né? É incrível, né? E ele escreve que ele não tinha alcançado, mas ele prosseguia para o alvo. Ele esquecia das coisas que para trás ficava. Ou seja, às vezes a gente fica tão preso ao passado e esquecemos das coisas do presente e futuro. Se você tropeçou no passado, esqueça. Olhe para o presente. Faça agora.
em obediência ao Senhor, em dedicação ao Senhor, e prossiga para frente. Não olhe o passado, no passado você fez isso. Não olhe o passado, mas olhe para frente. Olhe para o futuro, olhe para o presente. Porque, como diz a história, quem vive de passado é museu, amém? Quem vive de passado é museu. E o crente, essa marca na vida dele, do crente dedicado, de ser um crente exemplar, é muito bom, irmãos, né? É muito bom, amém? Mas aí, a outra parte aqui, nós não chegamos a ler, mas nós vamos ler agora, e aí, vamos ver essa questão na vida de Cornélio. Mas só chegando aqui para a segunda coisa, vamos falar pelo menos 3 nessa noite, né? Tem outras, mas vamos falar 3 delas. Outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, foi que assim que o anjo ele sai dali e Cornélio não enxerga mais aquele anjo, Cornélio chama ali dois empregados, 2 pessoas que trabalhavam para ele, e também um soldado piedoso. É interessante, né? Um soldado ali que tinha uma marca na vida dele, que era um soldado piedoso que estava ao seu serviço. Ou seja, Cornélio era um servo, de certa forma, que era temente ao Senhor, que vivia uma vida piedosa, mas ele tinha um soldado também, que era um soldado piedoso. Olha, um soldado que vivia para Deus também. Então, o que eu gosto de ver essa situação, eu quero falar a segunda coisa, irmãos, podemos observar aqui, é que Cornélio era um servo que não perdia tempo. Cornélio era um servo que ele não perdia tempo para obedecer a Deus. Olha que coisa, irmãos. O anjo apareceu para Cornélio, e Cornélio, quando o anjo sai, ele já chama os seus criados, já chama esse soldado e envia a Jope. Por quê? Porque ele não queria perder tempo. Ele queria saber mais daquele caminho. Ele queria saber mais do que Pedro iria falar a respeito de Deus, porque ele estava interessado em aprender. E ele envia, acho interessante porque não lembro, mas no decorrer aqui da leitura, Pedro ele está com fome e ele tem uma visão em que desce um vaso tipo um lençol, e Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro fala, aí no versículo 14, quando ele diz: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez ele disse a vós: não faças do comum ao que Deus purificou. Ou seja, existia toda sorte ali de animais, tinha até porco, que era uma abominação para judeus, e Deus fala: olha, não chame imundo comum ao que Deus purificou. E ali, obviamente, Pedro entende mais para frente que ali está se referindo aos gentios, né? Aos gentios. Porque o Espírito Santo fala para Pedro: olha, tem 3 homens, tem homens aí e não duvida, pode ir com eles. Pode ir com eles. E Pedro vai, e vai com ele mais 6 irmãos até a casa de Cornélio. E é interessante, irmãos, que vendo essa situação da vida de Cornélio, como ele não perdeu tempo, irmãos, às vezes a gente fica pensando, quanto tempo nós, como servos de Deus, perdemos, né, em serviço, nosso serviço, por exemplo, trabalho, precisamos, né? Quanto tempo gastamos aí muitas vezes assistindo televisão? E quanto tempo gastamos com as coisas de Deus? Estudando a palavra, né?
lendo a Bíblia, meditando nas mensagens, participando dos cultos da igreja. Quanto tempo, irmãos? Existem crentes que, quando a mensagem começa, ele não vê a hora de terminar logo para ele poder ir para casa. Mas o que deve fazer parte da vida do crente é que esse momento aqui, na igreja, é um momento valioso, é um momento precioso, é um momento em que todo crente ele tem que estar com alegria e não com tristeza, porque parece que é uma coisa obrigada, né? Eu tenho que pegar que eu sou obrigado a estar na igreja. Ninguém é obrigado a estar na igreja. Ninguém é obrigado. Nós vamos para a igreja por alegria, em estar na presença do Senhor, em aprender as coisas do Senhor, porque nós não vamos à casa do Senhor por obrigação, mas nós vamos para exultarmos, né, ao Senhor, exaltarmos ao Senhor e aprendermos mais dele, porque quando fazemos isso, reconhecemos que Deus, Ele é que é grande na nossa vida. Entendeu? Ele é que é grande. Mas como nós vivemos na época da síndrome do desânimo, né? Muitos crentes estão tristes demais. Não pode isso acontecer. Diferente dos judeus, a gente conhecemos muito ali os Salmos, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ficamos matutando, né? Como assim? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Porque como eles adoravam em Jerusalém, muitos daquelas pessoas percorriam 1 dia, 2 dias para chegar até Jerusalém, alguns deles até 5 dias para chegar até Jerusalém. Então, eles não tinham o WhatsApp que nós temos hoje, né? Nós temos o WhatsApp, vai acontecer isso, isso e isso, né? O Instagram, o Facebook, o celular para ligar. Então, eles iam avisando um ao outro: na semana que vem, nós vamos até Jerusalém adorar ao Senhor. E eles saíam avisando um ao outro, e aquilo ali, aquela mensagem que eles recebiam, alegrava ele tanto: vamos para Jerusalém adorar ao Senhor. Isso ali, eles disseram: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquilo trazia alegria para eles. Então, por quê? Porque estar na casa do Senhor era o lugar onde eles iam ouvir a mensagem do Senhor, onde eles iam ouvir os profetas falarem, onde eles iam participar do momento da expiação, e eles criam a expiação, ao qual aquela expiação cobria os pecados dele, ao qual foi carregado por Cristo da cruz. Então, olha que coisa, irmãos, né? Tudo isso trazia alegria àquele povo, e era um povo que não perdia tempo. A Bíblia fala: nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitarmos o máximo de tempo para com as coisas do Senhor, porque os dias são maus. E quem nos molda cada dia é a palavra do Senhor. É o que Deus colocou de manhã, né? Falamos aqui na escola dominical a respeito da autoestima elevada e autoestima baixa. E o segredo para ter uma autoestima elevada, né, é você revelar o seu Deus interior, é você, de certa forma, transferir culpa para outros, é você aprender a perdoar você mesmo, é você amar a si mesmo. Então, todas essas coisas são antibíblicas. São antibíblicas. Não tem nada a ver com as Escrituras. Entendeu? Nada a ver. Porque Deus nunca manda você estar bem consigo mesmo. Deus nunca manda isso. Deus manda eu me negar a mim mesmo. Ou seja, Ele reduz ao máximo o ego humano. Quebra o ego humano, para que Ele assim possa, de certa forma, reinar. Agora, a gente podemos observar quando isso vai ser uma realidade na vida do servo de Deus.
Quando? Isso vai ser uma realidade na vida de Deus, sabe quando, irmãos? Quando ele gastar o seu tempo de forma correta perante o Senhor. Quando ele saber valorizar mais e mais as coisas do Senhor. Por quê? Porque eu sou moldado por Deus, através do ensinamento das Escrituras. É dessa forma que eu sou moldado pelo Senhor. Olha, como? As Escrituras. Ela é suficiente na nossa vida. Ela é que faz a diferença na nossa vida. É por isso, irmãos, que toda vez que chegarmos, domingo é do Senhor. Venha para a igreja para aprender a palavra de Deus, amém? Amém. Às vezes a Aline fala para mim assim: Roberto, tu estudou? Você estudou? Porque a corrida está tão grande que ela falou: você estudou para pregar? Eu falei: pouco, mas estudei. Obviamente não tenho mais tempo como antes, mas pouco, mas estudei. Mas de uma certa forma as mensagens aqui têm sido graça de Deus. Amém. Amém? Tem sido graça de Deus. Mas vendo isso, irmãos, temos que saber aproveitar o nosso tempo. Mas saber aproveitar o nosso tempo como? Com as coisas do Senhor, amém? Com as coisas do Senhor, valorizar elas cada dia mais. Então, outra coisa, irmãos, podemos observar na vida de Cornélio, ao qual nos chama bastante a atenção, no versículo 24, podemos ver aqui: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então o que me chama a atenção aqui, a terceira coisa na vida de um servo exemplar, era que Cornélio era um servo, irmãos, que atraía outras pessoas para ouvir a palavra de Deus. Cornélio era um servo que, isso me chama a atenção demais. Por quê? Cornélio, ele não somente estava esperando Pedro no seu escritório, ali para ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Não era uma reunião particular, porque o anjo falou para ele. Mas Cornélio chamou seus amigos mais íntimos, estavam lá, seus parentes estavam lá, sua família estava lá, tudo para ouvir as palavras do Senhor. Agora, é interessante, irmãos, que quando, isso é graça de Deus, obviamente, quando a vida de uma pessoa, aquela pessoa atrai outras a si, no sentido de que aquela pessoa ela é tão bem vista, ela não tem um testemunho tão bom, uma pessoa tão exemplar, que aquela pessoa, quando fala, ou quando de certa forma está em um lugar, as pessoas se sentem bem, sabe quando você está com uma pessoa que você se sente bem com aquela pessoa? Um amigo teu, ou uma pessoa cristã, você se sente tão bem estar com aquela pessoa, aqui que é aquela convivência ali, traz uma alegria para você, só estar com aquela pessoa ali, ou almoçar com aquela pessoa, ou passar uma tarde com aquela pessoa, Então Cornélio era esse tipo de homem, aquele homem que é chamado a palavra de carisma, aquele pessoa que tinha carisma, e por se ter isso, as pessoas se sentiam bem com Cornélio, Isso tem que ser visto na vida do crente, entendeu? Como eu muitas vezes gosto de estar com os irmãos, é muito bom quando passamos tempo juntos, Isso é muito bom para o povo de Deus. Então, estava lá essas pessoas, porque
Cornélio era um homem exemplar, e ele queria não somente ver ele salvo ou sua casa, mas ele queria ver seus parentes também. Ele queria ver seus amigos, também salvos. Porque ele sabia que Cristo, que Deus, era a única solução para a vida deles. E não Vênus, Júpiter, Zeus, Odin, Thor. Não, nesse povo aí, mitologia grega, descartado, Mas ele era um homem que, de uma certa forma, ele atraía pessoas assim. E o que me chama a atenção, irmãos, é que ele começa a relatar a visão que ele teve. E Pedro, irmãos, começa a pregar. No versículo 34, diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenaram, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus é constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, irmãos, Pedro começa a pregar nesse tom, levando tudo para Jesus Cristo. E como Cornélio era um homem que atraía pessoas, e como ele chamou pessoas, é porque ele o quê? Ele cria na mensagem. E eu vejo na vida de Cornélio uma coisa, porque o que aconteceu com eles, se não fosse assim, não tinha acontecido. O que, pastor? Cornélio creu na mensagem. Eu vejo assim que na vida de um servo de Deus, quando ele está ouvindo a mensagem de Deus, o que deve estar no coração dele, na mente dele? Eu creio. Por quê? Está vindo a palavra de Deus. Eu creio. Por quê? Está vindo a palavra de Deus. Observa que ele estava ouvindo atento Pedro falar. E o que acontece? No versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha que coisa, irmãos. O Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, que naquela época ainda era diferente de hoje. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, selando aquelas pessoas, confirmando aquelas pessoas como de Deus.
todas as pessoas. É interessante, não somente sobre Cornélio, mas sobre todos os que estavam ouvindo. Agora, por quê? O coração deles estava: eu creio, eu creio, eu creio. É interessante ver isso, irmãos, porque toda vez que ouvimos a mensagem de Deus, da palavra de Deus, eu tenho que crer. Dou ou não dou? Porque às vezes tem muito crente que gosta de selecionar. Não, isso aqui eu gosto, mas isso aqui eu não gosto. Isso não pode fazer para a bênção de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela é bênção para a nossa vida, mesmo quando vai na nossa ferida, né? Dá um pisão na nossa ferida, mesmo quando vai na nossa ferida. Porque ali é igual aquele remédio vermelho que eu me lembro que quando eu me cortei, colocou o remédio vermelho, ardeu que só. A palavra é igual aquilo ali, vai colocar aquilo para cicatrizar, para sarar aquela ferida. Então toda vez, irmãos, que a palavra de Deus é pregada, faça isso. Eu creio, Senhor, eu creio porque é a tua palavra. E assim, como fez a diferença na vida de Cornélio, vai fazer a diferença na tua vida também. Amém. Vai fazer a diferença na vida de todo aquele que crê quando a palavra de Deus é pregada. Irmãos, isso maravilhou não somente Pedro, mas maravilhou também aqueles que estavam com Pedro. Porque como diz a palavra de Deus aí, versículo 45, e todos quando tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se, né? Ficaram maravilhados, boca aberta. E o que é que Pedro faz? No versículo 47 diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Além deles serem batizados, ele pede para que Pedro ficasse com ele mais alguns dias. Por quê? Porque eles queriam ouvir mais, eles queriam aprender mais. Então, irmãos, a vida de Cornélio, por essas situações aqui, ela é uma vida exemplar. Ela é uma vida de um servo exemplar. Eu e você, nós podemos ter um histórico de vida antes de Cristo, que é diferente do que está com Cristo, né? O histórico que é construído com Cristo, o que deve fazer parte de um dos itens na minha vida, na tua vida, é esse: ser um servo exemplar. Amém, irmãos? Amém? Que Deus assim abençoe a cada um de nós com a preciosidade de sua palavra. Vamos agradecer a Deus agora pela sua palavra. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela tua palavra que foi pregada nessa noite, ó Deus. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor, Deus, nos ama, o Senhor tem misericórdia nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor, Deus, a cada dia tem nos moldado, ó Pai, para parecermos mais e mais com Cristo, ó Pai. Ó Deus, que continuemos, ó Pai, a cada dia tendo essa sede, esse desejo de aprender mais de Ti, ó Pai. E também, ó Deus, de pôr em prática, ó Pai, em nossas vidas a Tua preciosa palavra. Muito obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.